Olá, eu sou Montanha e antes de começar o vídeo queria dar um recado, na verdade agradecer todo mundo aí que ajudou, compartilhou e se inscreveu no canal, batemos aí a meta de 1.000 inscritos, muito obrigado. Então se você que está assistindo aí e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, dá like aí se você gostou do vídeo e também compartilhe com as pessoas aí que gostam de tecnologia ou gostam de saber um pouco aí de como é a vida de outras pessoas que trabalham com tecnologia. E se você de alguma forma quer apoiar financeiramente esse projeto, saiba que também temos um projeto lá no Apoia-se. Então é apoia.se/fechatag. Você pode doar lá qualquer valor, vai ajudar bastante aqui financeiramente o canal. Então é isso, valeu, vamos lá para o episódio de hoje. E a nossa convidada de hoje é a Loiane. E aí, tudo bem? Como é que você está? Oi, tudo bem, e você? Tô bem. Pô, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, participar aqui de um bate-papo comigo no Fecha Tag. E para quem não te conhece, por favor, se apresente. Em primeiro lugar, também obrigada aqui pelo convite de estar aqui, é sempre uma honra de poder participar. Bem, eu sou a Loiane, né? Meu nome é Loiane Groner, trabalho aí um pouco mais de 15 anos com tecnologia na área de desenvolvimento e estou sempre aí participando da comunidade, sempre que possível, e eu acho que é isso. Pô, muito bom. 15 anos é bastante tempo, hein? Bastante tempo. Se a gente for voltar, pô, a gente já conversou antes, né? Mas, pô, para quem é ouvinte novo aqui também, se a gente voltar um pouco no tempo, então, é, a gente já escutou diversas histórias aqui no Fecha Tag, tanto de pessoas que, pô, conheceram tecnologia, né, computador, mais ali na parte de curso técnico ou mesmo na faculdade. E tem pessoas que, pô, tiveram contato com o computador em casa porque os pais eram entusiastas, ou então os pais falam assim: nossa, esse negócio de computador aí vai dar futuro. Como é que foi para a Loiane isso? Como é que você teve contato com o computador ou com tecnologia? O meu primeiro contato foi. Meu primeiro contato, acho que eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Uhum. Naquela época, né, o futuro da profissão, uma coisa que todo mundo devia ter, é um curso de datilografia, né? Você tinha que Olha ter aí. certificadozinho aí de datilografia, porque era o futuro, né? Sem aquilo, você não ia conseguir um emprego. E aí, os meus pais me colocaram num curso de datilografia. Na escola que tinha as máquinas de datilografia, eram duas máquinas de datilografia, né? Era tipo um lugar super pequeno no interior. Também tinha computador. E na escola que eu estudava também, a gente tinha um laboratório de computação. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato com o computador, que foi na escola que eu fiz o curso de datilografia. E aí, depois que eu terminei, a gente viu que a questão de computador, né? Eu fiz um curso de computação. Leia-se DOS na época, né? Porque a gente estava Aham. começando aí no Windows 95, estava para ser lançado ainda, então muita coisa ainda era feita no DOS. E Word e Excel. PowerPoint não tinha naquela época ainda, pelo menos não era importante, mas Word e Excel. Então foi ali que eu tive o meu primeiro contato com o computador mesmo, né? Então aprendendo a parte da linha de comando, tudo e tal. E depois aprendendo a parte de Windows mesmo, né? Como que acessa o menu iniciar e não sei o que lá, mas era o Windows 3.1, se eu não me engano. E aí o Aham. Windows 95 tinha acabado de ser lançado, era bem novo, aí você já via a parte de Word e Excel no Windows 95, né? Porque já era uma coisa mais de ponta. E aí Uhum. foi, assim, primeira vez que eu tive a oportunidade de usar um computador. E depois disso, né, eu fiquei super fascinada, queria ter um computador em casa também e tal. Só que era uma coisa assim muito, muito, muito cara. Aí você sabe como que é criança, né? Fica pedindo as coisas e tal pros pais. Né? E meus pais, na época, acabaram me comprando um, né? A gente morava no interior da Bahia, eles tiveram que ir pra Colatina, que é uma cidade no interior do Espírito Santo, mas é a maior cidade que tinha ali próximo, para comprar um computador, né? E parcelar o computador em 36 vezes, que era como se fosse. Né, tipo, Caraca. acho que na época foi eram uns 3 mil reais. Tipo, hoje, você comprar um computador de 3 mil reais ainda é uma super máquina que você consegue comprar, né?
Uhum. Imagina agora naquela época também era muito dinheiro, então você tinha que parcelar, né, até perder de vista. Pô, imagino, não sei, mas talvez R$ 3.000, se for contar uma inflação aí hoje, era uma graninha, né, era um computador. Era acho que parcelou em 5 anos ou em 3 anos, alguma coisa assim, sabe. Então você era um financiamento a bem a longo prazo, né. Aham. E qual que é a cidade que você falou? Fiquei curioso, você falou que é o interior da Bahia, como que é o nome da cidade que você foi a Eu cidade que você morava nasceu? Não, eu sou do Espírito Santo, sou do interior do Espírito Santo. Tá. E a cidade que a gente morava chama Itabatã, não é nem uma cidade, vocês não vão achar no Google Maps. Itabatã. Itabatã, Itabatã. Mucuri? É, faz parte de Mucuri, ali bem no sul da Olha Bahia. aí. Coloquei no Google Maps aqui. Nossa, realmente é pequenininho, ó. É bem pequenininho. É porque a Aqui cidade que aqui perto da minha existe cidade tem uma cidade que chama Montemor. Eu moro em Indaiatuba. Não sei se você conhece, é o interior de São Paulo ali, próximo a Campinas. Eh, e aí tem essa cidade aqui próxima, que eles falam que é a cidade de segunda. Você já ouviu essa piadinha aí na sua cidade? não. É que não, é a cidade de primeira, eles falam. É, de primeira? Ó, não sei nem fazer a piada. É cida cidade de primeira. Fala: "Ah, mas por que cidade de primeira?" Porque você botar a segunda no carro, você passou a cidade já. Ah, tem essa piadinha aí. Bom, muito bom. É, a cidade lá era uma cidade, não sei como que tá hoje, né, que tem muito tempo que me mudei de lá, mas, a cidade existia basicamente porque tinha uma empresa de celulose. Acho que hoje deve ser da Aracruz Hum, Celulose, alguma coisa assim. Então, basicamente, a cidade existe para que, né, tem uma vila muito grande que era só dos funcionários, né, de quem trabalhavam nessa empresa de celulose, e tinha um colégio, né, o colégio é tido como um colégio bom também ali na cidade, né, que foi acabou sendo um dos motivos que a gente se mudou para lá na época. entendi. Pô, e você viveu lá então sua adolescência, tudo, até, sei lá, faculdade, você viveu lá? Não, não, eu me mudei de lá, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Eu morei pouco Tá, tempo lá, morei 2 anos e meio, assim, mas boa parte das minhas amizades de infância, né, são todo o pessoal que morava lá e estudou lá também. Depois de lá, aí eu me mudei pro interior do Espírito Santo, que foi aonde eu uhum. terminei de fazer o ensino médio, não, desculpa, o ensino fundamental. Mas aí depois fui pra Vitória mesmo, no Espírito Santo, onde eu fiz o ensino médio e fiz faculdade. Aí depois eu terminei a faculdade, aí acabei indo pra Campinas, em São Paulo, depois pra São Paulo e agora eu Olha tô aí, aqui. Campinas, aqui do lado. Campinas aí pertinho. Legal. Por que você foi pra Campinas? Foi por causa de empresa? Foi pra trabalhar. Então eu terminei de fazer a faculdade em Vitória, e aí surgiu a oportunidade para trabalhar na IBM, lá em Hortolândia. Ah, IBM. Legal, legal. E você fez faculdade do quê? Você fez a cartilha da pessoa desenvolvedora ali, de ciência da computação? Pá. Isso, isso. Na verdade, assim, eu decidi fazer ciência da computação, porque na época a gente também não tinha muita informação, né, então, quando você tá naquela época de vestibular e tal, você Aham. não tinha essa informação toda que a gente tem hoje, né. É, Então, a cartilhazinha das profissões a se seguir e tal, é aquela coisa padrão, né, do fazer direito, medicina, farmácia, psicologia, né, que era o padrãozão. Acho que hoje essa parte de tecnologia tá bem mais popular, né, tá bem mais acessível também. sim. E aí eu queria fazer, daí estudei o pré-vestibular todo para fazer direito, até a metade, assim, quando chegou mais ou menos em julho, eu falei: "Ah, a gente não tem muito saco para ficar essa decoreba toda de vestibular, né, no ano tal fulano descobriu não sei o que lá, vestindo não sei o que, chegou no barco da cor tal", eu falei: "Não, não tenho paciência para isso". E aí eu decidi fazer alguma coisa na área de exatas, só que aí dentro da área de exatas, desculpa, dentro da área de exatas eu falei: "Poxa, o que que eu vou fazer?". Falei: "Poxa, eu gosto de ficar na frente do computador, vou fazer ciência da computação que talvez eu vou aprender a consertar computador".
E aí, Olha esse aí. foi o critério para escolher, né, uma profissão, uma carreira. Ainda bem que deu certo, mas não tinha nada a ver com o que eu esperava. É, então, tem essas paradas, né? Eu lembro que eu até brinco, eu falo assim que eu não gosto de falar que eu sou programador, ou que eu fui programador, porque eu não fiz ciência da computação, né? Eu não tive eh, essa base, assim, que a maioria das pessoas que programam hoje, ou que trabalharam com isso, tendo, tipo, independente da época, assim, por exemplo, eu, sei lá, vi COBOL, trabalhei com Delphi, mexi um pouco com C, um pouco com Java, vi todas essas coisas na faculdade, tipo, putz, eu não fiz nada disso, não passei nada disso. Eu fui mais pro lado de design, assim, sabe? Eu era web designer, né, da época, e, e eu lembro, e eu nunca gostei muito de estudar também. Eu lembro que eu entrei na faculdade e falei, e isso era um dos pontos também. Eu falei assim, vou fazer design, que deve ser só ter que desenhar umas coisas lá. Não ter que saber matemática, não ter que saber umas paradas mais difíceis, assim. E, e eu também, assim, eu entrei numa faculdade que era é, interface digital, né? Tipo, o nome do curso era Bacharel em Design e Habilitação em Interface Digital. É, e assim, apesar de já ser um nome, né, meio diferente, ser um pouco diferente de design gráfico, né, que tinha, e ciência da computação, mesmo assim acho que eu entrei na segunda turma. A primeira turma daquele curso Caramba. ia se formar depois de uns 2 anos da minha turma, assim, que eu entrei. Então era uma coisa muito recente. E hoje, por exemplo, bastante pessoas aí que gostam de trabalhar com games, por exemplo, era pior ainda, sabe? Games era uma área que, nossa, não tinha nada, assim, nada a ver. E aí você via pessoas que, tipo, eu comecei a fazer, sei lá, design gráfico, poderia ser até design gráfico, porque eu queria fazer games, sabe? Aí, tipo, chegava lá na faculdade, não tinha nada a ver também com o negócio. E a minha faculdade até que foi boa no final das contas, porque uma coisa eu sabia que eu queria, que era trabalhar com digital. Alguma coisa que era web, sabe? Uma coisa que eu tive sorte, assim, entre aspas, foi que eu sempre comecei na web já, né? Até hoje eu trabalho com web. Isso é massa. Então, essa faculdade que eu fiz era tudo voltado para algum tipo de interface que fosse digital. Então eu tive várias coisas. Eu tive, tipo, fotografia, é, audiovisual, que era, né, filmagem, essas coisas. Eu tive, umas pá de teoria, mas falando mais das práticas, eu tive jogos um semestre, eu tive teoria do som, eu tive Arduino, sabe? Eu tive Ó, algumas que matérias massa. bem legais, assim, tudo que envolvia alguma coisa que tivesse uma interface em si, digital, eu tive uma matéria, assim, parecida. Então foi bem bacana, assim, também, mas dá aquele choque de realidade. Quando você entra, assim, você fala assim, nossa, mas não era tão isso que eu queria. Não era. Meu primeiro semestre foi de fotografia. Eu falei assim, puta, eu nem gosto de foto. O que, que eu tô. que eu tô fazendo aqui, né? Tinha uma pessoa Exatamente. da minha sala que assim, eu era uma das poucas pessoas na faculdade que já trabalhava, não sei se você passou por isso. E tinha uma outra pessoa na minha sala que trabalhava com banco de dados, você acredita? E, assim, eu já trabalhava com site e tal, então assim, pô, de alguma maneira tinha a ver ali, se fazia coisa com audiovisual, fotografia. Eu tive uma aula de web design, né, um semestre de web design, foi muito bom, inclusive as aulas práticas eu consegui todas com os professores, não precisava fazer nenhuma. Tive aula tipo Flash, Photoshop, falei, vou fazer essa aula não, hein, professor? Aí, não, mostra um trabalhinho aí, a parada que você faz um trabalho lá e já era. Falei, beleza, que beleza. Aconteceu bastante isso comigo. Mas tinha pessoas que, tipo, pô, tenho amigos que trabalhavam na área de DBA, assim, e seguiram carreira e fizeram a mesma faculdade. Falei assim, ó, se eu tava perdido, essa pessoa tava um Mais pouquinho mais. ainda. É, mas bacana, bacana. E aí, tipo, depois da facu, você fez lá a ciência da computação, você fez em Vitória, você falou. Eu fiz em Vitória. Pô, legal. E como que isso te conectou ali pra você
de Vitória que você foi para Campinas ou foi para São Paulo, que você falou? Eu fui para Campinas, fiquei 2 anos em Campinas. Morei 2 anos em Campinas, isso. E por que você não foi para Hortolândia? IBM não era em Hortolândia? Você falou, não, Cara, Hortolândia é Hortolândia uma é cidade muito pequena. muito Você feio, conhece Hortolândia. Hortolândia, né? Conheço. Então, é muito Assim, pequena. não dá. Hortolândia não dá. Não dá. Então, tinha que ser uma cidade ali perto, né? Então, acabou sendo Campinas, porque na época eu também estava noiva, né? E meu marido Maneiro. também é do Espírito Santo. E aí, para ele, depois, né? Ele acabou se mudando também para Campinas. E aí a gente casou lá mesmo. E O aí ele mercado de arrumou um trabalho lá emprego. era melhor. E é porque ele é da área de turismo também, né? Então, Campinas e comprado com Hortolândia, a parte de turismo. Ó, o pessoal de Hortolândia. Aí. É legal, sua cidade é legal, fica tranquilo. Eu gosto muito de Hortolândia, viu, gente? Mas legal, legal. Pô, Campinas, pô, pra quem não conhece, é uma, sei lá, uma São Paulo reduzida ali, né? É uma cidade considerada grande até, assim, né? Eu, como um bom apreciador de comidas e restaurantes, você pode ver por essa ótica aí, né? Campinas ali já tem uns bons restaurantes, já tem uns Pô, bons lugares tem. para uns Pra mim, barzinhos, cara, né? pra mim foi um choque de realidade quando eu me mudei pra Campinas, porque o dia que eu me mudei pra Campinas foi o dia que eu pisei em Campinas pela primeira vez, né? Então, lá de Vitória é uma cidade, é capital, mas uma cidade super pequena, Aham. comparada com capital, né? Aí chega Campinas ali acho que tinha 1 milhão de habitantes na época, você vê aquele troço enorme e tal. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Essa cidade é muito grande pra mim. É, imagino. Você tá louco. Pô, legal. E aí você tava lá na IBM. Ó, agora eu aqui abri seu LinkedIn pra dar aquela traqueada aqui, ó. Você tava lá na IBM, pá, aí você falou de São Paulo. Como é que foi essa mudança pra São Paulo? Foi uma escolha que você teve mesmo? Falou, pô, São Paulo é um lugar das oportunidades. Como é que foi essa mudança? O projeto que eu tava na IBM era um projeto aqui para os Estados Unidos, né? E Uhum. aí eles estavam finalizando o projeto e, e tinha a oportunidade, né, de ser transferida para outros projetos lá dentro da IBM mesmo. Só que eu falei assim, talvez essa seja a hora, né, de ver também que outras empresas também podem oferecer. E aí, foi eu e uns colegas, né, a gente decidiu ir para São Paulo e fazer umas entrevistas por lá. E uma pessoa entrou em contato, né, lá da PINF, que é onde a gente ia procurar emprego de TI antigamente, né? É. Uma pessoa da PINF mandou um Antigamente não e-mail. era modinha esse negócio de entrevista remoto, né? Tinha que ir lá presencial. Exato, você tinha que ir lá. E, e aí ela mandou oportunidade para trabalhar em um banco em São Paulo. Aí eu falei, vamos embora, né? Aí eu fiz as entrevistas todas, as entrevistas em inglês, tive dificuldade, porque era muito indiano era só indiano fazendo entrevista, né? Então, assim, eu Aham. trabalhava com um projeto aqui dos Estados Unidos, mas era basicamente com americanos, né, que a gente trabalhava. Então, estava acostumado com sotaque americano, né? Para quem já trabalhou com indiano, pega aquele sotaque pela primeira vez. Às Uhum. vezes você pode ter um pouco de dificuldade, né, para poder entender que você não está acostumada, né, com o som. E quase não passei na entrevista. Mas aí uma pessoa que trabalhava já no banco conhecia a pessoa com quem eu trabalhava num projeto da IBM. E aí a pessoa falou, não, né, pode contratar, é seguro você contratar. E aí fui contratada, e aí eu decidi mudar para São Paulo. Eu fiquei ainda 2 meses indo de fretado de Campinas para São Paulo, Nossa, mas que aí depois acabei tristeza, hein? mudando para São Paulo. Você Não tem boas aguentei não, lembranças dessa época aí? do Do fretado fre... não, É, fretado então. não. Eu não queria induzir a resposta, mas já fiz a pergunta, né? Você tem boas lembranças, tal. Eu trampei Não. também uns 2 anos de fretado para São Paulo, daqui de Indaiatuba, que é próximo, né, de Campinas. Eu diria que é quase o mesmo tempo. A diferença é que Campinas, como tem muito mais pessoas, tem muito mais
horários, né? Que dá pra você Uhum. sair, tem muito mais fácil, entre aspas, né? Você pegar um fretado. Aqui era tipo um horário pra ir e pra voltar. Perdi, perdi. Fica. Mas o que eu pegava também era assim. Era assim Era também? assim, era 5 horas da manhã para você pegar o fretado e 5h30 da tarde você tinha que pegar de volta para poder Caraca, e onde que voltar. você pegava? Pegava na Marginal Pinheiros lá? Onde que Do, ficava Ce- o do, banco que você trabalhava? no Senesp, ali naquela região de Santa Amaro. Nossa, lá embaixão. Caramba, que época, hein? A, Que é, época boa. cara, a gota d'água para mim foi que ia ter um show do U2, acho que no Morumbi. Aham. E aí a Marginal Pinheiros ficou toda Nossa. parada naquele dia. E assim, eu chegava em casa cerca de 8 da noite, né? Por causa do aquele trânsito todo ali na Marginal Pinheiro, Marginal Tietê. E nesse dia eu cheguei em casa, era quase 00:30. E Nossa às senhora. 4 você já tinha que acordar para poder pegar o fretado às 5 no outro dia, né? Nossa. Eu falei, não, depois dessa eu vou caçar um lugar para morar em São Paulo, porque não dá não. Não dá não. Não, e fora os horários, né? Tipo, eu não sei como que era lá no banco, assim, os horários, mas, por exemplo, a época que eu trabalhei de fretado, eu trabalhei em agência ainda. Pensa, eu ainda penso que banco ainda, pô, tem uns horários lá, você ainda trabalhava com muita gente, com muito indiano que você falou, muita gente fora do país, então, às vezes você pegava um time zone ali, entrava mais cedo, pegava, né, o horário com pessoas de outro país. Inclusive, eu dava essa desculpa. Na agência, eu trabalhava com um projeto que tinha pessoas de fora que trabalhavam. E eu chegava mais cedo e dava essa desculpa. Ah, não, que eu vou pegar o time zone mais cedo da pessoa e tal. Mas não era tão. Era meio que uma exceção. Eu trabalhava de fretado, era meio que uma exceção, assim, eles não gostavam tanto. E, puta, mas era foda. Eu chegava, por ser 5 horas, eu saía também esse horário, assim, tipo, eu acho que era um pouquinho mais tarde, coisa de 5h15, 5h12, era um horário meio maluco, assim, 5h12, sabe? Passa o ônibus. E aí, eu chegava em São Paulo coisa de 7 horas, né? 7 horas da manhã ali. Nossa, aí trampava 7 horas. E eu voltava às 6. Pegava 6 horas. Um pouquinho depois de você lá também. Putz, era foda. Eu chegava a dormir no banheiro, fazia vários Não, isso eu problemas aí nunca também. fiz. Eu fiz. Você vê como chega o ser humano. Não, e olha que bizarro. Eu dormia no banheiro e eu acordava assustado, tipo, sonhava que tinha uma barata no banheiro. Ai, que terror, gente. Dias de lutas, dia de glória aí. Mas embaçado. Putz, eu não tenho saudades também não de fretado. Quem anda de fretado aí, ó, porra, força aí pra vocês, que não era uma fase maneira. E aí, pô, aí você resolveu, falou, não, chega, vou mudar pra São Paulo, não dá mais essa vida não. Porque ainda tinha, você tava no seu relacionamento, ainda tinha o lance do relacionamento, você ia ter que mudar É, junto, essas já, coisas. já era casada. Aí meu marido também conseguiu emprego em São Paulo, e aí ele ficou uma semana. Não, ele ficou um mês indo para Campinas. E aí foi a vez dele de ficar um mês de fretado até terminar o contrato dele em Campinas, mas ele pegou transferência para ir para São Paulo, que ele ficou na mesma empresa, É, só fez a transferência. maneiro. Maneiro, pô, aí melhorou. Aí já pegava só 1 horinha de trânsito só por dia agora. Não era 2 horas. Só uma hora para ir, outra hora para voltar. Melhorou um pouco. Ó, mas vou falar pra você. São Paulo tem essa parada, né? De tipo, era uma merda também, né? Tipo, você tá lá dentro de São Paulo e demora 1 hora e meia, 2 horas. Tem pessoas que demoram, sei lá, mais que 2 horas, né? Pra Com se certeza. locomover ali. Principalmente tem bastante gente que mora no ABC, né? Tipo, Sim. também, pô, demora essas paradas. Mas eu não sei se você tinha essa sensação. Mas às vezes eu demorava menos, né? Que essas pessoas, a gente demorava ali 2 horas, às vezes 1 hora e meia, tal, dependendo do dia. Mas, pô, pegou uma estrada, parece que não é a mesma coisa, né? Você passar 1 hora e meia dentro de São Paulo ali no carro, sei lá, num transporte, num metrô, alguma coisa, e se passar 1 hora e meia na estrada, você fala, porra, parece que eu tô viajando, né? Eu tinha uma É sensação verdade. diferente, assim. Mas é verdade. O pior que é verdade mesmo. Aqui eu moro a 20 minutos do escritório, né?
da última vez que eu fui ao escritório, que eu não lembro mais. Começo de 2020. Mas era 20 minutos. Só que aqui eu moro perto da rodovia e onde eu trabalho também é perto da rodovia. Então eu pego o carro, vou pra rodovia, 20 minutinhos e chego lá, né? E realmente parece que tá fazendo uma viagem. E é bem menos, né, do que eu gastava lá em São Paulo. Mas lá em São Paulo você passava dentro da cidade mesmo, né? Não precisava, exceto a É, exceção ali das marginais, né? Mas é, é bem diferente, né? Não sei, parece um truque do cérebro, alguma coisa assim. é estranho, né? Uma sensação. Eu trabalhei também em Campinas uma época aqui. E aí eu tô trocando de cidade, tô pegando a estrada, pego um pedaço da Bandeirantes ali e tal. Era super tranquilo, demorava coisa de 40 minutos, mas era porque é o trajeto mesmo. Era um trajeto super tranquilo, assim. Dependendo de horário, às vezes, se você fosse muito no pico, mas, pô, pra gente que trabalha com tecnologia, era muito tranquilo você falar assim, pô, faz algum acordo lá e falar, vou chegar uma hora mais tarde, ou uma hora mais cedo, enfim. Você consegue fazer bastante. Pelo menos eu sempre consegui fazer horário flexível assim. Então, cara, era muito tranquilo, só que era estrada. Aí dava a impressão de ser, nossa, tô fazendo uma viagem todos os dias aqui. Nada. É E quando eu morava em verdade. São Paulo, não. Tipo, eu pegava uma hora de metrô e tal. Trem, eu pegava mais trem, que é mais triste ainda, nossa. Pra mim, metrô era, tipo, mó bom, assim. Eu pegava trem, eu peguei muito trem, assim, ali na Marginal Pinheiros ali, né? Você falou que Nossa, aquele lá é trabalhava ali na horrível, Santo Amaro não. ali. É, Aquela era linha é tristeza. tristeza. Quando eu fui pra São Paulo, né? Tipo, eu nasci em São Paulo, aí eu vim pra cá, pra Indaiatuba com uns 10 anos de idade, e com 18 eu voltei pra lá. Fui fazer facul lá e trabalhar lá. E quando eu fui pra lá, eu morava ali próximo da estação de Urubatuba, que é onde tem o SP Market ali, tinha um Parque da Xuxa ali, sei lá se alguém vai se lembrar disso. Uhum. E aí, nessa época, Jurubatuba era a última linha. Não tinha, acho que Grajaú, agora tem, não sei se tem mais. Se tem mais depois de Grajaú, né? Mas o Jurubatuba ali era a última linha. Então era mó comum, assim, eu tá indo pro trabalho, aí voltar, vinha o trem, porque era a última linha, aí as pessoas desciam e tava lotado. Tipo, chegava lotado na estação, sendo que ela era a primeira estação. Que a galera descia em Santo Amaro, vinha, voltava pra sentar e depois fazia todo o trajeto de volta pra ir sentado, mano. Pra ir. Importante é ir sentado. Pô, olha como que chega ao ponto. Você entra no trem, você vai pro outro lado que você quer ir pra lá. Não, mas você vai pra Eu já lá até fiz o isso. final. Eu não julgo, Então, não. eu também já. Vou falar que não, eu já fiz. Mas olha o que a gente fazia, né? Que faz, né? As pessoas fazem ainda. Pra você ir lá sentado. Eu também já contei uma parada aqui, que é. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui pra São Paulo. Aí eu fui lá de busão, né? Ia bastante de busão. Aí cheguei lá no Tietê. Aí você, pô, rodoviário, já sai direto no metrô. Aí que legal, que maneiro. Aí entrei no metrô assim. Aí juro pra você, eu entrei no metrô e eu vi as pessoas assim, ó. Tipo, uma pessoa assim, ó. Aí eu falei, nossa, o pessoal cansado aqui, né? O pessoal tá meio cansado aqui, né? Tal. E eu lá, pá, de pezinho, de boa. Cara, não deu uma semana. Uma semana eu tava assim. Você encostava em qualquer lugar e dormia assim, mano. Que loucura, cara. Que loucura. Era padrão você ver alguém assim, ó, pá, dormindo no bracinho. De boa. Então você, tipo, voltar umas estações pra você ir sentado e depois dormindinha, aí era o esquema. Show de bola. Era muito bom. E, pô, olhei no seu. Queria falar, antes de falar isso, ia falar da sua experiência com o banco aí, que você tá até hoje. Não fazia ideia que você tava até hoje na mesma empresa. Eu tô até hoje, fiz 10 anos na mesma empresa. Caramba. Mas, pô, eu sempre ouvi falar o seu nome em relação a várias stacks, assim. Eu queria que você me falasse um pouco com quais stacks você foi trampando, assim, com que você foi se identificando, né? Eu vi muito seu nome
em relação a Java, a Angular, agora em JavaScript em geral. Como é que você foi tendo essa sua experiência? Você era full stack? Você trabalhava mais com back-end, com front, ou não tinha isso? Como é que foi essa evolução aí? Então, eu comecei minha carreira como desenvolvedora Java. Então, Tá. era basicamente back-end, né? Só que na empresa que eu trabalhei, minha primeira empresa, eles também tinham projetos web. Naquela época a gente não tinha, né, o que a gente tem hoje de web. Então, web, entenda-se um pouquinho de HTML com um pouquinho de JavaScript. JSON e Ajax eram coisas novas, né? O Gmail estava É. acabado de ser criado ali naquela época. Então, Ajax era a web 2.0, né? Você Que o tinha pessoal várias falava. JSP. E no Java a gente trabalhava, né, com scriptlet e com JSP, né, que para quem não conhece é o que permite que você use código Java dentro de uma página HTML, digamos assim, né, em vez de você usar o JavaScript, você vai usar o Java. E aí você tem toda a API do Java também disponível ali para você. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Eu fiz um projeto, a gente usou JSON e acabou usando Ajax também, que era tipo novidade na época. E aí eu fiz um projeto. Esse foi meu primeiro contato com JavaScript mesmo, Tá. né? Então, super tranquilo. A parte né, com a Web 2.0 também veio aquela questão do tableless, né? De você não usar a table para poder fazer o design da página, né? Você acabava usando div, começou a usar um pouquinho mais de CSS, né? Para Uhum. fazer essa parte e tal. Só que eu não sabia nada disso. E depois eu troquei de emprego, e aí eu continuei trabalhando também com Java, né? Só que aí trabalhava com Struts, que é um framework Java da web, e trabalhei também com JSF. Uhum. E aí já tinha um pouquinho já de JavaScript e CSS, né? Para fazer, sabe, cor sim, cor não, numa table. Ainda trabalhava bastante com table, né? Para poder listar dados. Grid era uma coisa que não existia, né? Aquele data grid, data table não era uma coisa que não existia ainda. E aí eu fiquei trabalhando um ano com Struts e JSF. E aí depois disso, quando me mudei para Campinas, que aí eu fui e comecei a trabalhar com o Spring. Foi o primeiro contato que eu tive com o Spring. Foi a versão 2 do Spring. Já tinha Uhum. acabado, assim, de lançar. E aí, na O que é o época, Spring? É um framework MVC do Java? de forma bem simples, é isso. Mas é bem mais que isso. Mas começou como isso. Começou como se fosse uma alternativa ao Struts, para você fazer toda a parte né, a abstração toda dos servlets que a gente tem no Java Tá. e tal. Então, assim, facilitava muito já, né? Então, era um pouco diferente do Struts ainda, mas já era um pouco mais moderno. E naquela época a gente não tinha notação, né? Do jeito que a gente faz as coisas hoje no Java, tudo com notação, é tudo arquivo XML mesmo, configuração toda por XML. E aí eu comecei a trabalhar mais com JavaScript mesmo, porque foi a primeira vez, assim, tudo que a gente fazia, todos os projetos que eu trabalhava antes, né? Você tinha toda aquela parte da web, né? O Java, web, tudo num pacote só, um projeto só. E aí foi a primeira vez que eu tive essa separação de meio. A gente não chamava de front-end e back-end, né? Era o código servidor e o código do cliente. Uhum. E o cliente, nesse caso, era com JavaScript e o jQuery também, que na época tava virando hype, né? Tava bombando. Uhum. E aí tinha bastante jQuery, só que aí eles queriam começar a usar algo que era um pouco mais rico, assim, né? Então aí foi quando eu tive meu primeiro contato com EXJS, com Sencha, né? Que hoje chama Sencha. Uhum. E aí a gente começou a fazer né, tentar tirar um pouco do jQuery e ir mais para essa parte do Sencha. Aí trabalhei em 2 projetos, você ficava alocada sempre num projeto, né? Então você fazia lá os releases mensalmente ali, sempre, Isso né, você um já estava projeto. trabalhando para clientes internacionais. Já, esse com Spring e com jQuery e Sencha foi a primeira vez para um projeto americano. Legal, maneiro.
E aí depois, quando eu saí, vim pro banco, foi com o Spring também, né, o Java, Spring e continuo até hoje com o Spring, eh, no back-end, só que aí o front era com Adobe Flex, com Flash. O front era o Flash. E aí tinha também essa separação, né. É que se você parar pra pensar, né, aquela parte do ActionScript é uma das implementações da ECMAScript, né, que a gente Total. acaba falando JavaScript, mas é uma implementação da ECMAScript. Hã, e aí depois, eh, nessa época eu já tinha lançado os livros de XJS, e a empresa também estava fazendo parceria com a Sencha, aí a gente começou a fazer, né, migrar alguns projetos de Flash pra Sencha, e também criar projetos novos utilizando o XJS. E aí em 2016, 2017, que a gente começou a adotar o Angular também. Tá. Aí hoje, basicamente, a stack que eu trabalho é Java com Spring no back-end, com projetos no front-end com Angular e também com XJS. E uma coisinha ou outra ali com Node.js. Mas é bem menos. Pô, legal. Stack muito bacana. Muito boa. E você comentou aí dos livros, né? Então, pô, você também é bastante reconhecida aí pelos livros que você tem, né? Que você publicou. E eu queria saber por que você publicou o livro. Da onde que veio essa ideia? O que te motivou a fazer isso? Porque não é simples, né? Tipo, pô, vou ali publicar um livro, pá. Eu imagino que deva ser um processo bem denso, bem demorado, tem que estudar bastante sobre o que está falando ali, né? Seja ferramenta, seja uma biblioteca, seja um framework. Mas da onde que veio essa ideia de criar um livro, de publicar um livro? Então, na época que eu estava trabalhando na IBM, foi quando, né, foi minha primeira experiência trabalhando com cliente internacional. Uhum. Eu já tinha um blog na época, né, que é o loiane.com, onde eu publicava só em português, e eu queria, assim, treinar mais, né, com essa parte de inglês, porque falar ainda não era muito meu forte, né, Uhum. da parte de inglês, mas pelo menos a parte de comunicação por MSN ou por e-mail, escrever documentação, né, a gente dá um jeito ali, né. E aí, eu comecei a fazer um blog em inglês, falei: "Eu vou começar a traduzir os blogs que eu tô fazendo em português para inglês também, para eu poder treinar". E aí eu criei esse blog em inglês, hoje eu fiz a junção, ele não existe mais, né, mas eu acabei criando um blog em inglês também, e aí eu comecei a documentar, eh, meus estudos com XJS. E na época não tinha, né, essa coisa de blog, né, você tinha meio gato pingado que estava fazendo isso, né, na época não Sim, tinha muita gente. Então, da mesma forma que eu aprendi bastante, né, com pessoas que estavam também fazendo a parte né, criando artigos no blog, eu comecei a documentar também tudo que eu estava fazendo. Aí eu comecei a fazer bastante posts sobre o Data Grid do XJS. E comecei a detalhar, né, tudo. Eu tinha que fazer página dinâmica, não tinha muita coisa escrita ainda. E aí eu comecei a detalhar tudo isso. E na época o blog ele estava com bastante visualização, ele chegou a dar bastante visualização. E uma pessoa que trabalhava na editora, acho que achou o blog por aí, né, alguma pesquisa, devia estar pesquisando sobre XJS, deixa eu ver aqui, quem é que está escrevendo sobre isso. E aí mandou o então e-mail te com encontraram, te convite. sugeriram a fazer um livro. Isso. Aí eu aceitei, Legal. claro, né, falei: "Poxa, uma oportunidade dessa não vai vir 2 vezes na vida, né, então vamos lá e vamos ver o que que vai dar". E o que mudou, assim, pra você? Porque eu imagino que não foi só você pegar seus posts ali e juntar e fazer um livro. O que você precisou fazer, assim? Você teve, sei lá, ajuda dessas pessoas que foram atrás de você para fazer o livro? Ou você teve que
de alguma forma falar, pô, agora de fato eu vou fazer, sei lá, um livro ali que tem tópicos, enfim, começo, meio e fim, talvez, não sei. Não entendo nada. Você tá vendo que eu tô perguntando qualquer coisa para entender o que seria esse processo. Então, com a editora que eu trabalhei, é porque isso eu acho que isso vai depender bastante da editora e também de como que é o processo, né? Porque às vezes quando você tá com uma ideia de um livro, você pode com todo, né? Existe todo um material que você prepara para falar, eu queria escrever um livro sobre isso, né? Você faz um estudo de mercado, vê quais outros livros do assunto, como que o seu seria diferente, né? Toda aquela questão Legal. se tem o poder de venda ou não. E a Pact, quando entrou em contato comigo, eles falaram, ó, a gente quer um livro sobre isso, tá para sair uma versão nova do Next.js, e a gente queria que você escrevesse um livro com uma introdução, é como se fosse um highlight, assim, das coisas novas que vão entrar nessa versão nova. Eu trabalhava na época com a versão 3, e a versão 4 foi a primeira versão que você já tinha uma ferramenta de linha de comando, né? Um CLI para você criar o projeto, fazer build, né? Era tipo como se fosse Gente, como que é o nome da ferramenta? Grunt, tem um outro Uhum. também, Bower, Hoje é o Webpack, né? hoje é o Webpack, então assim, e era tudo em Java, né? Não era nada feito com JavaScript, era tudo feito, era um CLI feito com Java para um projeto, né, em JavaScript. Então tinha Aham. muita coisa, muita novidade. E aí, e eles também passaram os tópicos. A gente quer que você o mínimo, né? Então a gente quer que você fale sobre esses tópicos aqui. E com esses tópicos, a primeira coisa que eles pedem é quais são os capítulos, né? Qual seria a ordem da informação, como você quer organizar o livro, e você Entendi. passa um resumo do que você vai abordar e uns 3, 4 bullet points, né? Com entrando os mais detalhes do tema, né? E aí você prepara essa documentação para eles, envia, eles revisam, te dão sugestões, falam que tá ok ou não. Você também passa mais ou menos a quantidade de páginas que vai ter o livro. Então, assim, a primeira Uhum. vez que eu fiz isso, era chute puro, não tinha ideia nenhuma né? Então, assim, e aí depois você vai falando, olha, eu vou tirar 5 páginas desse capítulo aqui, mas eu vou adicionar nesse outro capítulo aqui. Porque, Tá. porque a partir do momento que você envia essas informações, é meio que isso é tudo colocado num contrato, né? Então, o número final de páginas do livro é o que também dita o preço do livro deles, né? Então, enquanto você trabalha, eles vão fazendo a parte deles, de criar a parte de marketing, né? De preço, trabalhar com a gráfica, quanto que vai custar para imprimir o livro, todas essas coisas, né? Então, Isso foi nacional ou internacional? foi internacional. Ah, então você já começou escrevendo em inglês já. Inglês. Cheio de erro o livro, mas assim, né? Ah, mas daí eles ajudaram. Aí a parte deles também. Eles acabam ajudando, eles fazem a revisão. O time depois que eu trabalhei foi bem bacana, porque eles falavam, né, você entrega o manuscrito, passa por uma revisão, tá? E por último é que vem a revisão gramatical, e aí eles falam, olha, essa frase aqui, se eu refrasear dessa forma, vai fazer sentido ainda? É a mesma coisa com o que você quis dizer? Eu falava, nossa, gente, eu não ia conseguir escrever bonito assim. E aí eles fazem Que legal. esse trabalho para vocês. Isso é bacana, né? Pelo menos você acaba tentando pegar boa parte dos erros gramaticais. E uma coisa legal de não ser nativo na língua é porque justamente você escreve da maneira mais simples possível. Até porque você não tem aquele vocabulário tanto extenso. E é uma Uhum. coisa bacana porque boa parte dos leitores deles não são pessoas nativas, são pessoas de outras partes do mundo, o que Exato. facilita também a parte da leitura. Então, É. meio que acaba casando, né? Eu vejo muito isso, assim, né? A gente tá conversando aqui e eu também sou um. Eu escuto bastante podcast, né? Sempre gostei. Hoje eu confesso que eu escuto menos até. Eu estou muito mais na plataforma do YouTube, por exemplo, consumindo mais vídeo, às vezes até em formato de podcast, mas eu consumo mais vídeo. Mas eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do podcast Syntax, né? Que é um podcast bem legal e
de certa forma, eles não são, eles são nativos, né? Um é canadense, um é americano, então são nativos da língua inglesa ali. Mas de certa forma eles falam um pouco mais devagar, porque eles sabem que boa parte dos ouvintes deles são de qualquer lugar do mundo, então eles tentam fazer uma dicção, né, um pouco mais pausada, um pouco mais lenta, tal. E isso de certa forma ajuda, né? Tipo, a gente que não é nativo ou pessoas que estão até estudando, tentando, tal, a entender um pouco melhor. Isso é bem legal, né? E acaba que era uma limitação, às vezes sua, né? Mas acabou ajudando, porque, querendo ou não, eram pessoas que também não eram nativas que iam consumir, né? Parte desse projeto. Bem legal pensar assim, né? Que bacana. E, pô, e pelo jeito deu certo, né? Deu bastante certo, porque eu estou aqui no seu link de livros e tem bastante aqui, né? Foi. Aí no final foram 5 livros, né? Acho que são 8, 7, 8 títulos diferentes, que teve a segunda edição. Segunda e Segunda, terceira edição, terceira você edição. basicamente revisa tudo, reescreve o que você quer reescrever e tal. Então, eles. É como se fosse um livro novo para eles, né? Aham. Mas acabou dando certo. Você vai pegando as manhas, né? De umas coisas, como é que você trata umas coisas e tal, né? Legal. Tipo, de você nunca você nunca assumir que a pessoa sabe aquilo. Então, mesmo que seja uma abreviação, ou sempre dar uma pequena introdução, para a pessoa não ter que parar de ler o livro, abrir uma página e pesquisar sobre aquilo antes de continuar. Então, tem umas coisinhas que você vai pegando ali que ajuda. Aí, isso tudo ajudou também, né? Então, Sim, sim, total. Pô, legal, legal. E é bacana que você também gostou disso, né? Porque era uma coisa nova pra você e, pô, é diferente, né? Não é a mesma coisa que escrever num blog, né? Você fazer um com livro, assim, é certeza. bem... imagino que seja bem diferente. Então, pô, que bom que ambas as partes deu certo aí e rolou bastante outras edições aqui, né? Quem ficou curioso aí, eu vou deixar no link aí depois, na descrição, todos os links que ela quiser aí, mas também vou deixar dos livros. Mas bem legal, você começou ali com EX10XJS, que você comentou. Aí tem desde Data Structures e algoritmos em JavaScript, Regular Expressions, Mastering. Ó, você trabalhou bastante com XJS, hein? Tem até um Mastering aqui. Foi bastante. E agora virou Sencha, que você falou, ó, Sencha Architected. Pô, Isso. você trampa até hoje, né? Você falou com o A gente tem Sencha? projeto até hoje. É bem menos, né? Porque a gente tenta Maneiro. fazer os projetos novos sempre com Angular. Mas a gente tá até hoje fazendo projeto com as últimas versões do Sencha também. É porque depende muito do projeto, né? Não dá pra você falar, essa stack é isso que eu vou fazer e vou aplicar para tudo, né? Às vezes é facilidade, né? As pessoas que já têm para trabalhar e tal, então Aham. leva tudo isso em consideração. Legal. Pô, o SEO do Sencha tá legal, hein? Que eu coloquei Sencha no Google aqui. O primeiro site é do framework, do JavaScript aqui. Só que daí Ah, sim. aparece, é um chá, né? É um Aí, chá. tipo, ó, aparece uns chá verde aqui, umas paradas. Mas o primeiro site é do framework. Aí o segundo, o terceiro já é tipo uma tea shop aqui pra você comprar um chazinho, um sencha aqui. Legal. Sencha é um tipo de Ryokusha japonesa, sei lá o que é isso aqui. Deve ser É, um chá japonês. eu nunca tomei, eu Maneiro. gostaria de tomar. Olha aí, ó. Olha aí. Você tem que tomar o sencha pra fazer jus aí, ó, ao trabalho. Pô, maneiro. Legal. Pô, e pra gente finalizar essa parte aqui de trabalho, de falar de coisas, eu tô muito curioso pra saber como é que você foi pros Estados Unidos agora. Você tá aí, parece ser meio natural, né? Você tava aí trabalhando com diversos trabalhos internacionais, desde lá da IBM até depois que você entrou no banco. Você falou que já logo na entrevista ali você já teve que fazer entrevista com um indiano, com um monte de pessoas de fora. Então, entre aspas, parece ser meio natural, mas como é que foi isso daí? Foi uma oportunidade? Foi uma coisa que você e talvez seu marido já queria, já era uma coisa interna e aí você foi desbravando isso daí para conseguir? Como é que foi essa oportunidade aí? Então,
Eu tô desde o início, né, nesses 10 anos de empresa, eu tô com o mesmo time, basicamente, né, a gente faz são diversos projetos, mas sempre aí com no mesmo, digamos, no mesmo departamento de negócio, Legal. né. Então, quando eu entrei na empresa, não sabia, né, que tinha essa possibilidade e tal, e e aí depois, meu esposo é da área de turismo, e aí quando a gente se mudou para São Paulo, a gente começou a ter a oportunidade de viajar para fora, por conta do trabalho dele, né. Uhum. E aí a gente começou a viajar e ficou maravilhado, né, com as coisas de fora, né, turista. Foi na Disney ali umas 3 vezes. Pior que eu não tinha ido na Disney ainda, mas enfim. É que teve É, uma época, sei lá, foi a época que eu fui também, acho que 2012 talvez, dólar ali a R$ 2. Mano, eu fui para os Estados Unidos, fui na foi Disney nessa lá. época mesmo. E assim, não precisava falar inglês. Você ia na loja assim, opa, você começava a falar em português, o atendente falava Até português. hoje. Até hoje, assim. Falei, meu Deus, Aqui na área de Orlando é uma Orlando. cidade de brasileiros. Pois é. Então, aí a gente começou a viajar e a gente começou a pensar, falei: "Poxa, será que um dia rola, né, da gente ir pra fora?". E aí eu comecei a pesquisar, né, pensar mais com carinho, até a gente decidir e falar: "É isso mesmo que a gente quer". E depois eu comecei a pesquisar locais para morar, fiz entrevistas para ir para fora, para vários locais, então inclusive para quem quer buscar uma oportunidade para fora, faz entrevista, gente, vocês não têm nada para perder, né, o É, não você já tem, então faz as entrevistas, vê os locais, pesquisa muito sobre custo de vida nos locais, tá, não faz conversão de moeda nenhuma, porque tem absolutamente nada a ver, uma coisa extremamente diferente, e custo de vida daquele local que você quer morar. Então, fiz entrevistas, né, às vezes recebia oferta, e aí quando eu ia pesquisar o custo de vida, falava: "Nossa, não dá", era extremamente baixo. Eh, e aí cheguei para o meu chefe e falei: "Olha, eu tenho interesse de me mudar e de morar fora, né, então, se um dia, se tiver oportunidade, abrir uma vaga, lembra de mim, né, lembra que eu tô aqui, eu gostaria de ir". E aí surgiu, quando eu estava com 7 anos eu ia fazer 7 anos de empresa, surgiu a oportunidade de Não, fazer a mas transferência. espera aí. Como é que foi esse intervalo aí? Quando você falou até surgir, demorou quanto tempo aí, mais ou menos? Então, eu trabalhei 4, 5 anos, sem Tá, pensar em então em foi uns mudar para 2 anos fora. aí. Então, assim, aí foram uns 2 anos que a gente falou: "Beleza, é isso que a gente quer". E aí porque, assim, dependendo do país, os processos de visto são diferentes, tempo para tirar o visto é bem diferente também. E aí quando eles falaram: "Beleza", aí eu fiquei, né, super feliz, só que 2 anos depois apenas é que foi surgir mesmo a oportunidade, tem toda a papelada, aprovação, né, aquele monte de coisa. E depois mais o tempo mesmo do processo do visto, de você Aham. preparar a papelada para o visto, de ir lá no consulado, fazer as coisas todas, fazer mudança e tal. E não é uma coisa simples, né, gente, você não vai: "Amanhã eu vou Não, lá, vou comprar passagem, faço a mala e me mudo", um negócio que é não. mais, né, é uma mudança de vida muito grande. E aí deu certo, aí 3 anos, faz 3 anos que a gente tá aqui, 3 anos e meio que a gente tá aqui agora. Legal. E você tá em que parte dos Estados Unidos? Eu tô em Tampa, na Flórida, perto da Disney. Olha aí. Olha aí que beleza. Tá nem precisando falar inglês aí. Vai lá comer uma coxinha, vai no Camila, é Camila, né, o restaurante que tem lá. Vai no Tem o Camilas. Camila. Mas tem Vai co o tem o Seabra, que é um supermercado daqui que tem tudo, né, assim, tudo, né, mas farinha, né, que não pode olha faltar. aí. Vai comer um Tem a sonho de farinha, valsa, tomar um guaraná. exato. E tem os mercadinhos também, os mercadinho brasileiro que tem onde a melhor comida, eu acho, é dos mercadinhos, né, que você não dá nada, é tipo botequinho mesmo, mas o Aham. temperinho, aquele temperinho brasileiro. Legal, legal. Isso é uma das coisas que
que as pessoas que moram fora sentem mais falta, né? Da comida, das paradinhas. Eu lembro que alguém me falou, não lembro quem que foi, que sentia mó falta de suco de caju. Eu falei, nossa, suco de caju, tipo, é o mais barato que tem no mercado aqui, é suco de caju, assim, E você é pegar caro aqueles você comprar concentrados. garrafinha aqui. É. E aqui é o mais barato, tipo, a gente, pô, tô enjoado de suco de caju já, nem quero mais. A pessoa, nossa, suco de caju, meu Deus, que delícia. É Mas bom demais. é da hora essas coisas, Suco né? de fruta é uma coisa que não tem aqui, né, eles têm aquele suco de laranja, mas não é aquele mesmo gosto, né, o suco de laranja de caixinha do que você pegar e É. negócio da fruta na hora. É, não tem um galão de 10 litros, né, de suco de laranja. É suco de laranja e suco de maçã, né, que tem uns galãozão assim, né? Tem bastante. E tem muito açúcar, não dá pra tomar. Eu não consigo tomar aquilo direito. É, prioridades aí, né? Tem os trade-offs, né? Os trade-offs da vida aí. Pô, mas É verdade. que legal. E Tampa deve ser uma cidade bacana também, porque eu lembro que nessa época que eu falei que eu fui na Disney pra você, que era 2012, ali por aí, eu fiquei em um hotel em Tampa. Se eu não me engano, eu fiquei em um hotel em Tampa, que é uma cidade do lado, uma cidade até mais barata, então acho que foi até por causa disso, eu fiquei num hotel mais barato, mas era, pô, do ladinho ali, tranquilinho. Orlando, como é uma cidade mais turística também. Pô, e pro seu marido ficou top, hein? Trabalhar com turismo aí em Orlando, hein? Aí sim. Aí Tem bastante juntou tudo de bom. oportunidade. Tudo bem que agora ele deve ter sofrido bastante, né? Com a pandemia. A profissão dele A gente deve sentiu estar bastante sofrendo aqui em ainda um casa. pouco, Ainda tá. mas, mas vai recuperar aí. Se tudo der certo, vai recuperar. Como é que tá aí o lance da pandemia nos Estados Unidos? Já eu acompanho o Carlinhos Troll aí, ó, o canal do Carlinhos Troll. Ele fala que tá bem, aí tá ruim de novo. Tem uma galera anti-vac aí, né? E, assim, a maior parte das pessoas ainda não vacinadas são justamente as pessoas entre 20 e 40 anos, pelo menos aqui na Flórida. Aham. Que é, né, se for ver, é quase a nossa faixa É etária. nóis. Eu já tô saindo dessa faixa etária, mas é quase aí na faixa Não. etária aí Antes dos da 40 ainda galera. tá. É entre 20 e 40. Não tem que. É entre 20 e 40. É, né, enfim, eu não consigo entender os motivos, mas isso é outra história. Mas assim, no geral, tá bem mais tranquilo do que era antes, né? As coisas começaram a reabrir tudo, basicamente assim, normal, no que dá para ser normal, né? Mas ainda tem bastante restrições, né? Tá começando a voltar coisas de shows, por exemplo, Uhum. assim, né? Então muitos lugares você precisa apresentar a carteirinha de vacinação, outros locais você pode entrar se você não está vacinado, pelo menos tem que ter o teste negativo. Nos escritórios, a empresa que eu trabalho aqui não voltou ainda para o escritório, então a gente já está totalmente remoto desde de final de fevereiro do ano passado. Uhum. Mas se voltar para o escritório também, todo mundo vai ter que estar vacinado. Agora, né, quem precisa ir tem que estar vacinado, né, para quem tem cargos que precisa de estar fisicamente no escritório. Mas assim, né, você leva a vida do jeito que dá para levar. Sim, Não tá tem caminhando. dessa. Legal, bacana. Tá Pô, voltando, né, aos pouquinhos a gente vai voltando à total. normalidade ou algo que assemelha-se à normalidade. É, exato. Legal. Pô, bacana. Pô, eu queria te perguntar, pô, várias coisas, mas eu vou passar para nossa outra parte aqui, que é uma parte de hobby. Eu queria te perguntar um pouco dos seus hobbies aí, o que que você curte fazer no seu tempo livre aí. Queria já parabenizar o seu setup aí, tá bonito, hein? Esse quarto Valeu. aí, cheio das luzes. Pandemia. Pandemia, né? Isso não tem o que fazer na pandemia, você vai comprando as luzinhas. Mas maneiro, o que que você curte fazer aí, fora o seu trabalho no banco? Então, YouTube é uma coisa que eu gosto de fazer. É Legal. uma coisa que me dá prazer de fazer assim. É,
Então eu gosto de gravar uns vídeos de vez em quando, é uma Mas você coisa gosta de que consumir também? Tipo, você consome bastante YouTube? demais, demais. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma TV, mas ela Uhum, não tem a TV a cabo, a gente só tem serviço de streaming nela. tá. Então, assim, a TV em casa só por internet. Eu acho que até os serviços aqui do fornecedor que a gente contratou, não vem mais aquele aparelhinho, né, é um aplicativo que já tem na TV, na maioria das TVs aqui, e você consegue já fazer o streaming de TV a cabo, Ah, normal, autentica né. ali, mesmo no aparelho, já era. É, o aparelhinho já era aqui, então, né, mas assim, o bom do streaming é que você consegue ver só aquilo que você quer, né. Hoje a gente tá voltando mais para aquele da TV a cabo, que você tem diversos serviços, né, daqui a pouco eles vão Aham. fazer um pacote com vários serviços de streaming diferentes, chamar de TV a cabo de novo. É, Mas total. enfim, mas eu consumo bastante coisa de conteúdo. Minhas recomendações do YouTube, elas são completamente malucas, porque tem coisa de tecnologia e coisas que não tem absolutamente nada a ver de tecnologia. É, eu te perguntar isso, o que você ultimamente tá acostumando consumir lá? Porque eu também tenho fases, assim, minha recomendação do YouTube é meio maluca também, assim, às vezes tem uma fase que só tem coisa de academia, que eu tô vendo umas paradas assim. Quando eu fui montar o podcast, nossa, o que eu assisti de setup, de câmera, de luz, de equipamento. Vira e mexe, eu ainda gosto disso. Eu gosto bastante de ficar vendo o vídeo de setup. Me amarro nessas paradas. Ah, adoro, Todo mundo que faz adoro. vídeo de setup eu acho da hora. O último que eu vi foi de um youtuber bem famoso, que é o Phelps, chama Phelps. E ele faz as paradas de setup dele, deixa tudo meio clean, assim. E ele integra bastante com a Alexa também, as coisas dele, assim. Nossa, mas eu acho Massa. maneiraço ficar vendo esses vídeos. Eu fico viajando, assim. Ah, um dia vou ter tal coisa. Eu gosto de ver muito vídeo de review de luzinha, principalmente. De vez em quando eu vejo, tem um negócio novo, eu falei: "Poxa, mas se eu adicionar essa luzinha aqui, será que ficou legal?". Mas é uma coisa que eu gosto de ver. Eu vejo muito vídeo de receita, eu gosto muito de cozinhar, Ah, que legal. então, sempre tento fazer uma receita diferente. Eu compro muita revista. Aqui tem, supermercado, né, perto do caixa, vem aquelas revistas só de receitas, né, e eu gosto muito das receitas sulistas aqui dos Estados Unidos, da cozinha sulista americana. Aham. E aí eu sempre compro também, aí eu vejo às vezes no YouTube para poder ver a parte prática de como que funciona e as receitas eu deixo ali para ficar folheando e ter mais fácil na hora de cozinhar. Que maneiro. Dá um exemplo de receita sulista aí. Eh, Tem um arroz, eles chamam de arroz pilaf, mas é um arroz que você faz Ah. naquela panela de ferro com couve, a nossa couve. E você pode fazer vegetariano se você quiser, mas pode colocar frango. E tem uma linguiça que é da Louisiana, que ela é bem apimentada. E a Uhum. cozinha sulista tem essa coisa, tem bastante coisa apimentada. Eh, e aí eles colocam, aí você faz é tudo numa panela só, então não suja, mas Uhum. demora mais ou menos 1h30 pra você fazer, porque você precisa fazer, depois de você fazer a carne toda, você junta com o arroz e o arroz ele cozinha no forno. Aí fica muito bom. E Legal, bolo de bom, muito fubá bom. também. Bolo de fubá é considerado uma coisa sulista, que é uma coisa bem parecida com a nossa, né. Só que aqui é mais milhudo, parece que fica o bolo de fubá. Aham. Então, assim, tem essas coisinhas que aí eu fico Legal. tentando também porque, assim, até porque quando a gente mudou pra cá, você pensa que comida americana é hambúrguer e pizza, né, mas não é, isso é fast food. Pra eles Sim. também aqui é fast food. E aí eu queria aprender um pouco mais também dessa parte da cozinha americana mesmo. E aí eu fiquei mais maravilhado com a parte do sul. Aí Pô, eu legal. gosto agora E você comentou sobre o YouTube e streamings e tal. Você chega a consumir isso de comida também? Tipo, sei lá, MasterChef. É que MasterChef do Brasil, né? adoro, Ah, não, no adoro Brasil não, pô. Tem no mundo todo. MasterChef, Hell's Kitchen, adoro Hell's Hell's Kitchen. Kitchen.
Eu vi a versão brasileira também, morro de rir com a versão brasileira, porque tem umas coisas que a gente não entende, né? Só brasileiro mesmo fazer. Eu tenho assistido bastante reality show ultimamente, porque parece que tá meio parado, né? Acho que por conta da pandemia também eles pararam de gravar vários É verdade. seriados. Então eu tenho assistido alguns reality shows americanos. Eu descobri é um antigo da MTV. É, é mais de romance, assim. É tipo um Quer Namorar Comigo misturado com Big Brother. E tem muito Tá. drama, gente. É maravilhoso. Dá Pô, treta Estados todo Unidos é dia. rei em reality show, né? Tem de tudo, né? Então, mas dá treta todo dia. Eu gosto de ver, pra você pensar outras coisas da vida que não sejam os seus problemas. Legal, legal. Vejo muito conteúdo de Disney, Olha que o aí. pessoal fica indo lá, vendo os eventos que estão acontecendo, as coisas que mudaram no parque e tal, que agora estão preparando para os 50 anos, né, da Disney. Então eu Aham. fico vendo o que o pessoal o que eles já estão mudando. Vejo muito vídeo também sobre hiking de parque estadual. Aqui na Flórida tem muitos parques estaduais. Então, Legal. assim, além de Disney e praia, tem a parte de natureza, né? Tem muitas springs aqui, né? Aquelas fontes de água super clarinha, aquele fundo super azul, assim, que é Uhum. bem bonito. Então, a gente gosta bastante de ir em parque também, final de semana, que é o ar livre, né? Que Andar. legal. Eu tava querendo começar com a parte de caiaque, canoagem, que é uma coisa que eu fiz quando eu tinha início dos meus 20 anos. Não sei se eu teria que fazer pique de novo, mas eu gosto de ficar vendo o pessoal fazendo caiaque e acampar em rios, assim, que eu acho muito, muito da hora. É umas coisas, assim, bem nada a ver, gente, mas, né, Ah, mas da hora, vai pô. mudando os assuntos. Aí a gente gosta de fazer bastante isso. A gente teve a oportunidade de ir numa floresta. É um parque nacional que fica no Tennessee, ali na borda da Carolina do Norte com Tennessee, e eu fiquei Uhum. maravilhada por aquele local. Eu tô, assim, meio que obcecada. Então eu fico vendo muito vídeo de lá, das pessoas fazendo acampamento, de fazer as trilhas. Aí eu fico planejando viagem para poder ir para lá também, para poder tentar fazer uma trilha. Daqui a pouco eu vou comprar uma RV para poder ficar indo para esses locais. Você nunca alugou uma RV? Nunca aluguei, morro de vontade de alugar uma RV. Deve ser maneiro. Principalmente aí tem estrutura, tal, tem os lugares certos, né? Deve ser maneiro, maneiro. Ah, tem o Carlinhos Troll lá do Realidade Americana que eu falei, tem lá os projetos dele de RV lá. Mó legal, Eu tenho bacana. mas aí Pô, você precisa ter carteira, né, igual assim, porque dependendo do tamanho da RV, você vai precisar de carteira de ônibus, né, a não ser que seja uma pequenininha. ah, Tem essa. não sabia disso não, tem esse detalhe aí então. Vai correr atrás aí da sua carteira aí, ô, de RV. Pô, legal, muito bacana, Lene. Muito legal. É bacana ver essas paradas, né, diferentes, tal. Pô, hiking, acampar, né? Principalmente que a gente olha os Estados Unidos, né? Tipo, aí em Tampa, só Disney, ou só, sei lá, só fast food, igual você falou. Então, pô, legal você falar da parte da comida sulista, né? De receitas e tal. Pô, muito maneiro. Muito legal, gostei bastante. Pô, acho que é isso. De novo, eu queria te perguntar muitas coisas, mas já estamos aqui passando de uma hora conversando. Mas muito legal saber de tudo, de toda essa parte da sua história, por onde você passou, as empresas que você trabalhou. Pô, a gente já tinha conversado antes, mas eu não lembrava você ter ficado tanto tempo numa mesma empresa, né? Eu vejo você bastante na comunidade, a gente acabou não falando muito, né? Mas, pô, eu vejo você bastante com comunidade, palestra, livros, seu canal no YouTube, que é um puta canal grande também, bem legal. Você falou que você consome YouTube, mas você também produz bastante, né? Produz bastante conteúdo, além de livros, blog posts e também audiovisual. Pô, bem legal. Quem não conhecer aí, entra lá no canal da Loiane. Vai ser muito mais difícil alguém não conhecer, né? É mais fácil ao contrário. Mas, pô, bem legal isso daí, de ter toda essa ideia e também um pouco da parte dos seus hobbies aí de comida.
Bem legal. Eu assisti vários Chef's Table aí. Ó, legal o Chef's Table. Não sei se você conhece, mas, pô, bacana pra caramba o Chef's Table. Pô, e legal. Pô, de novo, obrigado. Queria te agradecer de novo por bater esse papo comigo. A gente trocar uma ideia aqui, você disponibilizar esse tempo pra falar comigo. E deixo o espaço final aí pra você dar qualquer tipo de recado, pedir aí pra galera dar uma olhada nos seus livros, seguir suas redes sociais, enfim, o espaço é seu. De novo, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Também é uma honra, né? Super gostoso o papo, assim, né? A gente vai ter um papo mais distraído. E é isso. E acho que quem quiser continuar, entrar em contato, assim, na Twitter é onde eu tô mais ativa. Então, né? Me segue lá no Twitter, @Loiane. E tem um canal aqui no YouTube também, como você disse. Então, qualquer coisa, estamos aí. Show de bola. Então é isso. Obrigado. Obrigado você que está assistindo. Obrigado, Loiane. Se você está escutando esse podcast, saiba que também estamos no YouTube. Então você pode entrar lá em youtube.com/fechatag ou procurar a Fechatag lá no YouTube, você vai encontrar. E se você estiver assistindo e um dia quiser, sei lá, ouvir no seu carro que não tenha o YouTube, talvez. Hoje os carros têm YouTube. E quiser ouvir em qualquer agregador de podcast, você pode procurar lá, Fechatag em qualquer agregador de podcast que você vai encontrar também esses episódios. Beleza? Obrigado você, obrigado Loiane. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Até mais.